E chama sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Oh, Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, do seu milagre, da libertação, da cura, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Oh, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia, Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, de um milagre. Nós precisamos de uma bênção da parte do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. Alamanaieta, Darabassuria, Manaias. Oh, aleluia. Deus é poderoso para salvar. Aleluias. Glória a Jesus. Deus tem pressa em nos abençoar, né? Deus tem pressa a nos salvar, porque Ele falou para Zaqueu, né? E naquele dia ele estava, aleluia, glória a Jesus, dizendo para Zaqueu que ele tinha pressa em salvar a alma de Zaqueu, aleluias. E ele disse assim para Zaqueu: Zaqueus, desce depressa, amém? Porque eu tenho pressa em te salvar, aleluia. E Zaqueu estava numa árvore, né? E desceu da árvore e se rendeu aos pés de Cristo, aleluias. E Deus às vezes tem pressa, né, de ver a nossa vitória. Deus tem pressa, aleluia, em ver a nossa transformação, a nossa mudança, aleluias. Mas nós precisamos dar lugar para Ele, né? Nós precisamos, aleluia, estar, glória a Jesus, cada vez mais
na presença de Deus. Cada vez mais se aproximando de Deus, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos abençoados pelo Senhor Jesus. Aleluias. Então, irmão, irmã, Ele tem pressa em te abençoar e me abençoar. Diga amém. Nós só precisamos dar lugar para Ele. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Isso aí está na parte do pastor, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Oh, aleluias. Vamos adorar isso aí, que Ele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Estava do lado aí, ó. Glória a Jesus. Que Ele cresça. Aleluia aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor da glória. Que nesta noite eu diminua e que eu desapareça. E que o Senhor apareça em nossas vidas. Lamanai, decanta, lamanaias. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus poderoso. Oh, Deus fiel e verdadeiro. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Oh, aleluia. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E Ele cresça e eu diminua, em que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, e menos de e menos de mim, e menos de mim, e menos
apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e que ele cresça e eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que ele cresça e que eu diminua, e que eu desapareça e que ele apareça, o Todo-Poderoso. Oh, louvado e bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina em nossas vidas. Lá e decanda lavas. Oh, aleluia, Deus seja louvado. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Conheça aí da Chine Cavalhais, esse aqui do segundo quadrinho embaixo. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória. Oh, aleluia, aleluia. Quem quer ser renovado, diga glória a Deus. Quem quer ser liberto, diga amém. Quem pediu para Deus curar, quem pediu para Deus renovar, se prepare, se prepare. Aqui neste lugar, quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, e ele já chegou aqui. Quem pediu para ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu para ser curado, seja curado agora. Quem pediu para ser transformado, se prepare, se prepare. Oh, glória, porque ele veio, andando pelos montes, ele veio, sinta ele aqui, ele veio, trazendo a vitória, ele veio, já posso sentir, ele veio, saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aqui, ele veio, trazendo a vitória, ele veio. Levante as suas mãos, você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Oh, glória! Oh, aleluia! Glória a Deus, ele já está aqui, aleluia! Ele já chegou. Oh, aleluia, aleluia! Quando ele chega, a doença não aguenta.
unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre. Receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre. Receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre. Receba a unção e a libertação. Porque Ele veio, Ele já chegou. Oh, aleluia. Oh, Deus. Aonde Deus chega, aleluia, a situação muda. Aleluias. Por mais difícil que pareça, tem hora nas nossas vidas. Mas se Deus está, irmão, aleluia, Ele pode até provar você, Ele pode até me provar. Mas quando Ele chega, irmão, e aonde Ele está, Ele muda qualquer situação, amém? Pode ser ela, qual for. Deus, Ele diz, quando Ele chega, na mesma hora Ele muda a situação, amém? Basta você dar lugar, amém? Se você precisa de uma providência na sua casa, no seu casamento, na sua vida sentimental, se é uma cura, se é uma libertação, irmão, Deus, Ele diz que Ele entra com a providência, amém? Se você e eu der lugar para Ele, Ele entra e muda o quadro, amém? Do seu sofrimento, do meu sofrimento. Diga glória a Deus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Ele e glorifique o nome dEle, aleluia. Glória ao nome de Jesus, amém? Para nós ganhar tempo nessa noite, você que tem a sua oferta, prepara ela aí. Se você não tem, não constrange, amanhã você terá, certamente. Toda semente, ela prospera. Nós estamos nesses dias no qual nós temos visto muitos, né, que estão trabalhando, alguns estudando, e a gente vê que eles agora estudam até de sábado e domingo, que não pode ir no culto. E a gente percebe, irmão, que nós estamos nos últimos dias, dias onde só quem conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Por quê? Porque hoje está sendo levantada a bandeira do Evangelho em todas as nações, né? Mas há muitas formas de pregações e de mensagens. E agora precisa, qual a mensagem que você gosta? Aí você escolhe uma igreja. Aquela igreja que a mensagem assim, vai lá, só cura, provisão, prosperidade, a sua vida vai melhorar, você não tem problema, Deus é misericordioso, Ele te ama. Aí você só ouve, ouve, que é verdade, que faz parte do caráter de Deus. Mas você não ouve, se prepara porque Ele vai voltar. E se você não tiver, aleluia, de acordo com sua palavra verdadeiramente, você não sobe com Ele, aleluia. Então hoje a gente está tendo uma dificuldade, amém, de nós pregarmos, né, o que Jesus mandou realmente a igreja pregar. Ele falou, vai, pregue essa casa e carro para eles, né? Vai, pregue que a barriga dele vai encher. Não, pelo contrário, mandou pregar o evangelho, mandou pregar a palavra, mandou pregar arrependimento. Então hoje a gente está tendo muita dificuldade em ministrar a palavra de Deus. A ordenança de Deus, ela foi bem clara para a igreja. A igreja deveria ouvir a sua palavra. E a igreja devia se render à sua palavra. Então por isso nós estamos aqui aguardando nossa oferta, porque está na palavra de Deus. Amém? Levanta as mãos para cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, cada oferta, Pai, nessa noite é importante, porque é como semente. Alguns, ó Deus, só vai haverá colheita ainda hoje, como Isaac semeou naquele ano e no mesmo ano colheu. E alguns terá mais tarde, meu Pai querido, porque será uma colheita grande em cima dessa semente. Então a raiz, ela é profunda, ela vai romper, meu Pai Santo, até que dê uma boa árvore, e ele colherá grandes frutos. Aí todavia, ó Deus Santo,
portanto, aleluia, nós, ó Pai, estamos diante do Senhor, ó Pai, e o Senhor Jeová Jireh é digno também de ser honrado, e nós temos mais que obrigação, fé e amor, de dizimarmos e ofertarmos a Deus, porque tudo é teu, e reconhecer. Traz paz por essa oferta, traz cura por essa oferta, e também traz multiplicação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Para ganhar tempo, que algumas pessoas depois vai perguntar de novo, né? E a gente fica, capítulo 7 de Amós, versículo 10. Nós estamos todo domingo pregando sobre seminário, Isaías 49. E a gente tem descoberto ali em Isaías 49 o chamado da igreja, a capacitação da igreja, o envio da igreja. E vocês estão estudando em casa, meditando em Isaías 49. Você vê, Deus mandou buscar, pregar para o povo de Israel. Deus também mandou pregar, aleluia, para os gentios. E Deus mandou pregar também para Jerusalém. Então, se você prestar atenção, Deus queria pegar os desviados dentro da igreja, os desviados na cidade do Senhor, e também os confins da terra, os gentios. E por isso que nós estamos vivendo esses tempos agora, o qual nós temos poucas pessoas que estão atentando para essas palavras, e alguns contestando também, como versículos bonitos da Bíblia, mas sem muitas vezes contexto. Tudo que você não tem um contexto, você tem um pretexto. Então aqui, Amós estava passando um momento onde Deus advertia, chamava, Deus avisava, Deus revelava, e tinha que levantar alguém que fosse boca de Deus, que pregasse, que falasse. E era necessário que um profeta se levantasse. E por isso que no capítulo 7 de Amós 10 ele disse: então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, aleluia, tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas as tuas palavras. Aleluia. Amós capítulo 7, versículo 10, às vezes a hora passa rápido, né? E a gente tem a intenção de Deus de ensinar os irmãos a permanecer em Deus. Não é o problema que a gente está arrumando muitas vezes com pessoas aqui na igreja, mesmo em todo lugar, é esse tipo de palavras, o qual a gente vê que parece que não atenta para isso. Então há um levante contra a verdade. Porque hoje as pessoas, eles estão brincando diante de uma situação. Por quê? Porque aparentemente é legal, né? Jesus é o cara lá em cima, né? Jesus é aceita, você pode adorar Jesus e adorar todo tipo de outros deuses. Se você pode ir o dia que você quiser, na hora que você quiser, você pode fazer o que você bem entende. E não é bem assim com Jesus. Então por isso que na época do profeta Pormenores, Amós, havia um tempo que havia reinados, e havia algumas pessoas lá, e havia também um povo de Deus, o qual Deus tinha mostrado um grande abismo, e Deus tinha mostrado que ia ser consumido a Jacó. Esse Jacó é o que nós estamos pregando em Isaías 49, que ele falou que era para pregar para Jacó, pregar para Jerusalém e pregar para os gentios, o qual nós vimos através do apóstolo Paulo, se der, nós vamos voltar lá hoje, que ele foi levantado como esses pregadores gentios, o qual Deus salvou em Isaías 49. Por isso que Paulo é chamado apóstolo do gentio. Então o que acontece é que Deus tem um projeto, tem uma palavra, Deus tem o controle de tudo, e Deus atinge os alvos, porque Deus está olhando para Jacó, que é os desviados, representantes da igreja desviada, que eu preguei que elas estão dentro e fora, que tem desviado dentro e fora da igreja. Tem mais dentro da igreja do que fora. E se você prestar atenção, você vai ver que chega um ponto que Deus, aleluia, não aprova aquela igreja, aquele povo e nem os seus reinados. E por isso ele viu a visão que seria ali consumido a Jacó.
Porque Deus falou, não quero mais os desviados de Jerusalém, não quero os desviados que está nos reinados, nessas cidades, aleluia. E vou fazer o quê? Vou enviar minha palavra, vou adverti-los. Mas quando ele viu a justiça de Deus era tão grande, porque ia consumir como se fosse uma plantação, como o gafanhoto, está no capítulo 7, por isso tem que ler em casa. Você vê que Amós orou e disse, Senhor, Jacó é pequeno, ele não vai aguentar. E por isso ele entrou em oração. E Deus falou, então, eu não destruirei a Jacó, mas passarei sobre Jerusalém, sobre Jacó um prumo. Mas só que a casa de Jorão, os reis que estavam no governo, eu vou tratar, não vou perdoar. E certamente aonde começa o problema. Porque hoje todo mundo será perdoado, todo mundo será reconciliado, todo mundo será salvo. E se você prestar atenção na verdade, a verdade é bem clara, que Deus está olhando do céu, sempre vendo os povos da terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam. Pedro, capítulo 3, 9, fala que os olhos do Senhor estão vendo, e o Senhor vira suas faces para quem pratica males. Para quem era aquilo lá? Para o mundo? Não. Era para Jacó, a igreja, e era também para o povo que está dentro da igreja, o sacerdote. Então hoje, irmão, a gente está vivendo um tempo que essas coisas dificilmente serão pregadas. Porque ninguém quer trazer confronto sobre si. Todo mundo quer pregar e ser amigo de todo mundo. Todo mundo quer pregar e ser adorado pelo povo. Todo mundo quer ouvir você falar só em cura, bênção, provisão. Mas a verdade não é essa, que Deus está voltando. E os desviados terão tempo para se arrepender. Terão tempo, Jacó, que a igreja fala que é o desviado que está lá fora, e os desviados dentro da igreja, que é Jerusalém, amém? E também Israel, e os gentios, aqueles ainda que vão ser alcançados, amém? Para aceitar ainda a palavra da salvação. Então Deus vai trabalhar em todas essas áreas. O problema da igreja é que não está entendendo que Deus já enviou a sua palavra já foi consolidada. A sua palavra já foi consumada. Não tem mais o que se fazer. O que tem agora é a igreja ouvir a palavra, a igreja ouvir a Deus, ver quem é Deus, o seu caráter, o que ele pensa, e aí começar a agir de acordo, aleluia, o quebrantamento, aleluia, perante ele, e se render à vontade dele. Porque senão não será cogitado como igreja dele. E nem tampouco será um povo que será salvo no dia do juízo. Ah, mas aquele homem é poderoso na terra, ele é o cara, esse cara sou eu. Não vai adiantar diante de Deus, porque Deus vai em todas as classes. Desviado que não aceitou, desviado que não se arrependeu, e o mundo gentil também que não quis aceitar, e os reis e o poderoso também serão tratados. Agora, por que Deus deu uma chance para Jacó? Porque Jacó tinha alguém orando, intercedendo. Senhor, Jacó não vai aguentar, Jacó não vai. Por isso que hoje, muito desviado, né, irmão? Às vezes não são ceifados, não vai de uma hora para outra. Eu já vi um monte que veio aqui, desviou, e era evangelista na igreja, morreu com 7 facadas. E às vezes, irmão, ele veio a última vez falar comigo aqui, disse que ia voltar para a igreja, se arrepender e tal. Aí não deu tempo. Quando ele voltou para lá, no lugar lá, tomou 7 facadas e morreu uma semana depois. Então por isso, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque ele teve muita gente que orou por ele intercedendo, só que ele não teve a mesma ação de Deus como aqui Deus prometeu. Porque muitas vezes a gente ora a Deus e Deus vai dar promessa que vai, aleluia, vai passar o prumo, vai trabalhar, vai dar oportunidade de novo. Mas muitas vezes Deus já entrou no tempo do juízo, porque as oportunidades vão se gastando e a gente vai jogando fora, irmão. Desvia 100 vezes da igreja, aí volta, pastor, agora eu não vou mais sair com mulher casada, não vou adulterar, agora eu não vou revelar contra a palavra, ai, agora eu vou chegar na hora do culto, vou colocar a roupa adequada, vou obedecer os pastores que Deus colocar sobre mim. Aí ele começa a fazer milhões de promessas, aí ele quer fazer tudo na igreja.
Aí ele quer lavar, quer passar, quer cozinhar, né? Aí ele quer fazer vigília, aí ele quer fazer tudo num dia só, que todos os anos atrás ele não fez. E aí muitas vezes ele não está pronto e não está ainda verdadeiramente preparado para aquilo. Aí quando vê, ele se desvia. Porque quando você está dentro da casa de Deus e você aceita a verdade, aceita Jesus, se arrepende, você arruma uma briga no mundo espiritual. Primeiramente com a sua carne, com a sua própria vontade. E outro que você arruma uma briga com o mundo e o que o mundo oferece. E depois você arruma outra briga. Qual é a outra briga, pastor? A outra briga é com o diabo. Então são três. Diga assim: a minha carne, a meu mundo e o diabo. E como você vence? Como está escrito em Apocalipse, e João também escreveu, que a nossa fé vence o mundo. Se a preciosa semente, que é a palavra, estiver no seu coração, já venceste o maligno. O livro de Jó diz: se a minha palavra estiver no seu coração, você vence o maligno. Então aqui o problema é que nós vemos que o Jacó que Deus falou, o Jacó que precisava se arrepender, amém? Já estava, aleluia, no processo de Deus, porque chegou uma hora, Deus já não queria mais. Deus falou: eu vou pegar Jacó, vou consumir. E mostrou em a visão, e Jacó agora recebeu uma oração, uma intercessão. Então Deus falou: eu não vou fazer, vou, aleluia, coitar. Só que tem uma coisa: Jeroboão não vai ter jeito. Jeroboão já ficou sentenciado. Por isso que nós vemos aqui no versículo 7, no capítulo 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre o muro levantando um prumo, e tinha o prumo na mão. E o Senhor me disse: o que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse: Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo. Está vendo? Igreja. E de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os atos de Isaque serão assolados. E destruído o santuário de Israel, e levantarei-me contra a espada, contra a casa de Jeroboão. Porque Deus não queria mais, aleluia, o culto deles. E Deus não queria mais, aleluia, que Jeroboão continuasse no reinado. Então ali você percebe que Isaque é uma representação, Jeroboão e Israel. Então Deus estava dizendo: eu vou passar o prumo, vou trabalhar, vou abençoar, vou mudar a história, vou ensinar. Quer dizer, tudo isso é o prumo. Colocar a igreja no meu propósito. Só que em alguns lugares não vai ter jeito, eu vou tratar e vou fazer. Agora, o que nós estamos falando para os irmãos é quem que vai falar uma coisa dessa? Quem que vai lá entregar, amigo? Que Deus muitas vezes está dando oportunidade, os desviados voltam para a igreja. Muitas vezes pessoas que nós oramos, Deus livra ele continua trabalhando, as vidas vai dando certo, às vezes até ganhando bem, levando uma vida boa, porque tem alguém de joelho orando. Só que chega um dia que Deus pode passar o prumo, trabalhar na vida dele, mas em alguns lugares às vezes não. Porque senão você não viria todo desviado voltando para a igreja, todo Jeroboão aí que fez coisas vivendo e tal, e muito Jeroboão sempre morrendo e desaparecendo da face da terra. Por quê? Porque era o alvo do Altíssimo. Então Deus usa o profeta para pregar isso: ó, vou perdoar, ele orou, não vou fazer isso, Jacó é os desviados, e também vou na minha igreja, que é Jerusalém, mas esse Jeroboão eu vou pegar. Agora imagine, Deus entrar dentro da igreja dele, amém? Para pegar dentro da igreja. Deus não era para estar mais preocupado com quem estava fora, não, mas Deus está preocupado também com a igreja. E é onde eu estou tendo muitos problemas esses dias. Porque você fala: você é membro desta igreja, né? Porque isso aqui vai para a internet e fica capaz de ouvir. Eu falo para ele, falo aqui no culto também. Para quem está desviado, para quem está sem compromisso, para quem não obedece pastor, para quem está achando, aleluia, que Deus está morrendo de amores por ele, Deus pode até amar muito ele. Só que Deus também, aleluia, quer, aleluia, que ele seja fiel a Deus. Deus não quer que ele continue desviado. Deus não continua que ele continua mentindo. Além de também as coisas para vir na igreja, e não sei o que, às vezes estava sentadão em casa. Olha, se não estiver tomando uma geladinha, não estiver vendo o programa do Faustão, até eu venho quando vou lá, né? Aí também, graças a Deus, a minha esposa também às vezes está na sala fazendo janta, né? Então a gente olha lá com as coisas e muda.
Mas não é, você é de mulher nada, irmão. Até falou, essa mulher com esse shortinho. Então, talvez está lá no Faustão, tá vendo? Talvez seu marido está lá, sua esposa está lá. Tá vendo? Porque lá diz que vão bonito também, às vezes parece alguns lá, né? Fazendo algumas coisas, o saladão. Então aí, irmão, vamos acordar. Nós estamos diante de Deus. E Deus quer ver a igreja de conformidade com a vontade dele. Por isso que ele trabalha na igreja. Por isso que a palavra é pregada. Para que tem um pru? Por que tem um irmão, quando ele senta piso aí, né? Eu vi ele batendo com o toquinho, eu tentei também, né? Com o toquinho, só que doía aqui, doía lá, tem hora que falou, ô Senhor, é muito trabalho, demora muito para secar. E se você faz a massa, demora um pouquinho, o negócio não para, o negócio aí você tem que esperar ela secar um pouquinho para poder e não pode bater muito. Então Deus está querendo fazer isso, irmão. Passar um prumo, quer dizer, colocar todo mundo alinhado, irmão. Tá vendo? Igreja no padrão de Deus. Que igreja é essa que nós vemos nesses dias? Cada um vai o que quer, não tem temor, não tem reverência. Não, nunca vai dar nada. O Altíssimo não tem. Não, Deus não vai engolir isso aí. Deus Ele é Pai, não é bagaço. Só que Ele quer respeito, Ele quer temor, Ele quer reverência. Ele quer que a sua igreja o represente. E quer que a sua igreja viva o que está escrito na sua palavra. E aí, quando alguém prega, quando alguém fala o que Deus está mandando, ele é conspirador. Aqui eu estou ouvindo pessoas dizer, eu vou embora para outra igreja. E daqui a pouco eu vou ouvir a mensagem, vem para a igreja com cheio de piso no nariz, cheio de piso na boca, e ainda vai mudar de igreja, inventando história, vai mudar de igreja, sabe por quê? Porque está fora dos padrões de Deus, quer ser crente dentro da onde é um profeta. Da onde Deus fala. Aí a igreja fica vazia e eu fico aqui como um palhaço. Só que Deus fala aqui. Agora, Ele fala para acabar com você, para destruir, para te ofender? Não. Ele fala para mostrar que você agora tem um Deus e Deus é Senhor na sua vida. Aí as pessoas começam a dizer que você está conspirando. Amém? Como profeta. Porque você está falando o que você viu, o que Deus te mostrou, o que Deus vai fazer, e você não pode ficar calado. Por isso que ele diz aqui no 10. Então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e na terra não pode sofrer todas as suas palavras. Achou, irmão? Presta bem atenção, isso aqui é a profecia. Então você viu que Deus falou, era Deus que estava falando. Mas não, ele falou contra o povo de Israel, Jacó, desviado, que Deus ia dar uma colher de chá, mas ainda ia passar o fruto, quer dizer, ia trabalhar. Deus estava falando com Israel e Deus estava falando com o rei Jorão. E o rei Jorão estava comandando essa congregação, esse povo, tinha um altar lá em Betel, e agora, que escutou, já saiu falando. Porque a igreja que trabalha falando verdade, tem aqueles que vão na igreja para ouvir, para depois sair falando o que você falou. Você não viu o que ele falou? E hoje você vê, eles estão usando esses negócios em política aí, que eles cortam um pedacinho, né, do que a pessoa falou e colocam aquilo ali como uma coisa, mas um pedaço. Eles não colocaram todo o conteúdo para a pessoa chegar naquele texto. E com pregadores pode acontecer isso também, não? Há uns internautas aí na internet que eles pegam metade do que o pastor falou e falam que o pastor falou aquilo. Só que eles não viram o contexto, porque ele estava falando, né? Só coloca aquilo. E aí sai arrumando conversa na igreja para o quê? Para atrapalhar o caminho de Deus e do servo de Deus. Chama de conspirador. Pega no pé demais. Teve uma mulher no ponto de pregação, ela disse, não, vai eu vou em qualquer igreja, nessa igreja eu não vou, porque pega muito no pé. Porque pegar no pé é uma forma, a senhora não foi no culto orar, a senhora não aceitou eu como pastor, a senhora não é na igreja de Deus, por que a senhora não está indo no culto da igreja? Porque toda a senhora não vai terça, não vai quinta, não vai domingo. Você tem culto na sua igreja, na congregação, você é soldado, você tem que estar lá para se armar, para se capacitar, para ser orientado, para se cooperar, para estar junto. Né? Você pode ser o coluna financeiro na igreja, você pode ser o coluna de oração,
Você pode ser coluna financeiro, você pode ser muita coisa na igreja, mesmo sendo no anonimato. Não precisa ter um título, né? O semideus, o bispo, né? O tal, o apóstolo, não. Todos é útil no reino de Deus, mas todos devem obediência a Deus, a palavra. E você vê que quando ele falou isso, que Deus estava mandando, já começaram a dizer que ele conspirava contra o rei, contra as pessoas, e já foi saindo fofoca. Aqui, irmão, tem gente que fala que eu falo muito da vida dos outros. Já falaram isso? Eu falo mesmo, mas eu não falo o nome de ninguém. Eu tenho falado que tem muito crente que não é crente, evangélico que não é evangélico, pessoas infiéis, pessoas que mais cedo ou mais tarde, aleluia, vai cair a casa para ele, porque ele, aleluia, está vivendo uma vida que não é a vida que Deus quer viver. E aí eu tenho um problema, aí o outro fica conversando com o outro, arrumando um jeitinho, fazendo piadinha. Você imagina que você então é uma pessoa que vem no culto aqui, coloca como pastor e fica na outra igreja atrás de revelação? Não. Por quê? Porque tem revelação aqui, tem palavra aqui, tem Deus falando para a gente. Então por isso, irmão, não se assuste, irmão. Deus levanta o homem, tem coragem, ele fala a palavra. E às vezes ele vai atingir alguns que não vão gostar. Porque esse Jeroboão, ele tinha um altar na igreja de Deus, ele tinha algum tipo de coisa, mas não era verdadeiramente aquele que Deus queria para estar. Porque ele não era aquele que realizava as vontades que Deus queria que fosse feita no altar. Ele realizava, mas daquele jeito, né? Na idolatria, tinha tantas coisas. Ô, irmão, tira aquela cadeira da chuva da minha azul, põe ela bem pra cá, que essa cadeira é para reformar. Cuidado com a coluna na hora de puxar ela. O homem vai vir me amorar e eu vou ter o dono dela. Vamos ler o 10 de novo para você entender. Então, Amazias do sacerdote, olha, de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Então você viu, irmão? Então o próprio sacerdote estava envenenando as outras pessoas como o profeta. Porque o sacerdote, ele era o quê? Era um sacerdote que estava de sacerdote na casa de Deus em Betel, junto com o rei Jorão. E Deus então queria que aquele povo desviado da igreja, enganado e iludido, voltasse para Deus. Deus ia trabalhar na vida deles, mas queria pegar os cabeças que estavam no seu lugar, porque Deus não estava se agradando do altar. Entendeu, gente? Então tem pastor assim que vai envenenar o outro, porque ele não vai aceitar o que o profeta falou. Por exemplo, eu cheguei numa igreja um dia, 2 presbíteros que eram líderes da igreja brigando. E quando eu fui pregar, eu entrei na igreja e falei, Deus, quando falar, vocês pararem de brigar. Para construir igreja, um quer parede amarela, outro quer azul, outro quer não sei o que, tijolinho. Então até discutindo, ficar se pegando, mano. Já saiu até caibo de obra, me acha e cai bravo. E como é que você sabe, tal. Será que alguém? Falei, não, Deus sabe. É a igreja dele, está mandando vocês pararem de brigar. Prega a palavra, ou faz uma parede aqui, faz uma outra lá, mas a gente não acorda, que isso está atrapalhando, irmão. Tá vendo? E certamente aquilo aí podia sair para fora para os membros da igreja. E os membros da igreja a favor de um, a favor de outro. Não, fulano está certo, Betano está certo. Vem dizer, não, para com isso, porque a Bíblia diz: quão suave é que os irmãos vivem em união, e ali o Senhor derrama a sua bênção. Aleluia? Para sempre. É como um óleo precioso. Nós estamos em poucas pessoas, mas se você aceitar o que Deus está falando e você entender o que Deus está falando, você vê que você vai ter muitas cobranças. Eles não vão gostar de você por você ser fiel, mas você não pode deixar se levar, sair falando coisa que aqui eu sei que vocês não saem, não, que um pastor, um profeta está falando da vida dos outros. Tem pessoas que falam aqui que eu falo muito da vida dos outros, né? Isso aqui vai para a internet, irmão.
Mas eu não estou falando da vida dos outros. Eu estou falando a palavra de Deus que está atingindo a vida de muita gente que não quer compromisso com Deus, que não quer fazer as coisas certas e ainda fica tentando contaminar os outros. E mais cedo ou mais tarde Deus vai pegar o jorão. Ai, irmão. Porque eu disse, Senhor, até quando? Por que conspiram? Você pode ver que tem pessoas, só você pregar, irmão, chega no horário do culto. Chega dizimista fiel. Aonde você estava no dia do culto? Você vê que agora eu vou mandar um recado para quem ligar, vou aqui mesmo, pessoalmente, ou em qualquer lugar que eu tiver. Irmão, se você for dar um recado para mim que não veio na igreja, porque você foi nadar na piscina, porque você foi para uma praia, se você foi pescar, se você foi jogar bola, nem fala para mim. Amém? Só liga para mim se você estiver ou morrendo no hospital, ou se você precisar de uma situação, de uma oração, de uma ajuda, amém, de um socorro, pode ligar para mim que eu tenho prazer em orar e tal, porque isso só entristece o coração, irmão. Você imagina que bagunça que está na casa de Deus, irmão? Você imagina ter um altar que é uma bagunça, que não é um altar da adoração, não é um altar de louvor, não é um altar de ouvir verdade, de ver a verdade, de temer a Deus. Aí um altar, irmão, aonde vira sabe o quê? Um Betel de Jorão. E aí Deus começa, um dia mais cedo ou mais tarde, vai vir uma palavra dura. Aí nesses últimos tempos, as pessoas não estão atentando para isso. Porque as pessoas chegam aqui na igreja, em qualquer altar onde o nome do seu professado que tem o certo de Deus, eles vêm com o outro intuído, vêm na igreja, fica mastigando chiclete, só falta trazer o saquinho de pipoca também e ficar como se fosse igreja no cinema. E certamente Deus está de olho na igreja, irmão. Deus está em lugar, em todo o altar, e se o altar não professou o nome dele como é, e professou o nome dele, ou ele envia um profeta, como enviou lá em 1 Reis, e fez um altar de cinza, que é a idolatria, ou ele manda o Miqueias pregar. Certamente o Miqueias sofre um pouco, por quê? Porque logo toma um tapa na boca. Porque existem pessoas que saem correndo lá na casa do outro e dizem, olha, o pastor está falando mal, está conspirando contra você na igreja, porque você não foi no culto, porque você não dá dízimo direito, porque você é um crente mentiroso, porque você não tem uma vida que Deus quer. Então aí, irmão, você está falando da vida dos outros. Eu não estou falando o nome de ninguém. Eu estou dizendo que nesse muito tempo há muita gente fora dos projetos de Deus e precisa a igreja voltar no projeto. Eu preciso cada vez mais, eu mesmo, com as minhas dificuldades, voltar no projeto de Deus, porque senão não vai ficar ninguém na igreja de Deus, irmão. Porque Deus perdoa, Deus dá chance, Deus faz isso, mas tem uns que não tem mais nem dar chance com Deus mais, porque Deus sabe com quem Ele está lidando. Porque quando a pessoa chega um tempo de levantar um altar, vir numa igreja e agir de muita conformidade errada, de muita falta de reverência, de temor, e muitas vezes desrespeitando, sendo um idólatra, vivendo diante de Deus, ele será consumido. Porque o altar dele será um altar de idolatria, será um altar de mentira, um altar de vaidade, um altar de ilusão, um altar de coisas que não procedem de Deus. Porque Deus é justiça, verdade, misericórdia. Deus, a Bíblia fala que Deus é justiça, verdade, misericórdia, fidelidade, longanimidade, amém? E paz. Então você vê que a justiça está no meio também. Então por isso que no capítulo agora 7, versículo 11, você dando continuidade. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Você viu uma mensagem que ninguém quer ouvir, irmão. A pessoa vem na igreja, já está há muito tempo Deus olhando, querendo salvar o vizinhado, dando uma chance por causa da oração da igreja. Muitas vezes os sacerdotes que estão na igreja, às vezes tentando fazer a caveira de quem está falando o que Deus está mandando, e muitas vezes conspirando. Mas uma coisa é certa, como ele disse, muitas vezes a pessoa tem que falar o que é verdade da outra. Irmão, uma coisa que eu tenho que falar: todo mundo está com Deus. Deus é Deus de todo mundo. Todo mundo vai morar no céu. Todo mundo vai ser rico na terra, todo mundo vai prosperar, todo mundo vai ter sua vida de alegria. Não, irmão. Essa mensagem é uma mensagem que leva a pessoa a buscar nas coisas, o qual certamente não é o que nós devemos apresentar.
Devemos apresentar a salvação, a Cristo, a justiça, a verdade, a doutrina de Deus, para que ele viva diante de Deus, e Deus vai acrescentando na vida dele. Mateus 6, 35. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Diga assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui você vê que a mensagem do profeta era uma mensagem que certamente, amém, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir que os infiéis serão separados. Você vê, você não pode pregar que Deus vai separar o bode da ovelha. Você vê que Deus sabe, Ezequiel, que ele vai tratar com a ovelha, amém? Que a ovelha está bem perdida, desgarrada, e depois também vai tratar com os bodes. E ele diz que os bodes vai ser pior, porque os bodes faz coisa pior ainda do que aquela ovelha desviada. Tem ovelha desviada que ela vem arrependida, ela cai lá, aí o pastor vai buscar. Mas tem o bode que não, irmão. Ele vem para a igreja, ele é abençoado, ele é curado, muitas vezes ele é aceito, muitas vezes a porta se abre para ele, uma oportunidade suja, depois ele faz o que? Um monte de palhaçada. Como diz Ezequiel, ele pega e ainda faz assim com o pé, e joga dentro da sujeira, dentro da água para o outro que vem depois do bebê. Quer dizer, ele vem para a igreja e ele atrapalha o caminho das outras que vêm vindo. Você viu que eu estava falando, comentei com algumas pessoas, acho que foi com a minha esposa. Eu pensei, falei assim, ó, a hora que a pessoa entrar naquela porta, eu vou falar, bode, vai para lá. Que pode, você até agora só tem sujado, você só tem atrapalhado, você só tem feito coisa, e Deus está na hora de tratar com você. Amém? Por que, irmão? Porque eu quero a igreja cheia. Não, irmão. Eu queria uma igreja cheia de pessoas que viesse aqui e entendesse que Deus quer a sua igreja segundo a vontade de Deus. Deus quer abençoar, Deus quer guardar, Deus quer salvar, Deus quer, mas Deus quer uma igreja zelosa de boas obras. Amém? Que tem a palavra. Não adianta eu ficar com vocês aqui a vida inteira, mar de rosa, em casa do chinelinho, enganando, vivendo de qualquer jeito, sem fidelidade, sem temor a Deus, sem reverência. Mesmo que a gente erra, às vezes, vem uma oração, o pastor ora. Está escrito em Tiago 5, se alguém pecar, vai até o sacerdote, o pastor, o bispo da igreja, ele fará oração sobre vós com óleo, e em nome do Senhor, a oração da fé o salvará o doente, e se tiver cometido pecado, você será perdoado. Agora, a irmã Sebastião, o irmão Sebastião, o João, o Pedro, o Paulo, qualquer um, né? Não escutando lá. E aí? Sai falando, né? Eu fui lá, essa noite o pastor desceu um chicote. Porque aqui já falaram para mim. Não, na verdade falaram para mim. Ele foi falar para outras pessoas. Que aqui é só chicote, aqui é só chicote. Não, mas não é chicote. O chicote é para correção, porque Deus fala que Deus manda o chicote para corrigir quem ama. Jesus, um dia eu falei isso, até a minha esposa falou, não entendeu, talvez ela ficar preocupada, e eu esperei a oportunidade para falar para ela que havia um chicote divino, porque eu estava pregando um dia e falei sobre o chicote que Jesus usou quando aqueles pessoal em João 2 ali estavam fazendo a casa dele em casa de venda. Estava vendendo as coisas dentro da casa, comprando, então isso aqui do povo, arrancando dinheiro do povo para as ofertas para sacrifício. E quando Jesus chegou, ele olhou e o que? Isso aqui não é casa de oração, isso aqui é uma bagunça. Aí o que ele fez? Pegou o chicote, passou em 3 partes, o tal de azorrague, que é 3 cordas novas, que né? Que nem chicote de peão. Antigamente fazia muito isso, né? Um chicotinho, rolava o couro, né? 3 partes, ficava mais grosso. Então Jesus chegou lá e com o chicote divino. E eu pregando, e ele disse, está escrito, a minha casa do meu pai será casa de oração para todos os povos, e o seu sacrifício será aceito no altar. E vós fizeste casa de covil. Quer dizer, se você prega isso, não é. Então hoje, irmão, entenda que a mensagem tem que ser pregada. Porque não adianta eu vir aqui só e ficar, né, e tal. Então quando você sai daqui, em vez de você sair triste, sair tal, não, é porque Deus está de olho na igreja e Ele pode salvar essa igreja que dá atenção à sua voz, aquela igreja que posiciona, aquela igreja que aceita, porque sabe que neta muitas coisas, não vai adiantar que no fim da caminhada vem juízo.
Por isso o 12, vamos ver o 12. Então Amazia disse a Amós: vai-te ao vidente e foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Então a primeira coisa que eles querem fazer é tirar a mensagem de Deus do profeta, que é de justiça, de tratamento, de juízo, para colocar outra mensagem, para pregar em outro lugar. Está vendo? Vai falar uma coisa dessa, vai pregar isso em outro lugar. Porque eles querem fazer o quê? Que o profeta se cale. Não quer que prega o que está na palavra, o que é a vontade de Deus. Então eles queriam que Amazia falou a Amós: o rei Jorão não gostou dessa palavra, o sacerdote falou para eles que você está conspirando contra o Jorão, e agora é melhor você, tá aí fora, vai pregar no meio do mato, vai pregar em outro lugar. Quer dizer, fechar a boca do profeta, desviar o profeta de falar. Agora, o profeta que é covarde, o que ele faz? Ou ele não quer sofrer danos, ou está com medo, ele fecha a boca. E outra coisa, se Deus mandar ele para Nínive, ele vai para Tarso. Mas não adianta o profeta também querer fugir, porque Deus vai querer trazer o profeta para entregar o que ele mandou. Então não tem jeito também de acabar o profeta. Ele mandou Jonas para onde? Para Nínive, e Jonas foi para onde? Tarso. Mas você viu que como jogaram o Jonas fora do navio, quando dizia: tem um homem lá no porão, Jonas. Quando chegaram ele falou: eu mesmo, que o navio estava lá. Então, o que ele quer é mudar a mensagem de Deus para Deus falar o que ele tem que falar. Aí ele falou: eu vou levar outra igreja lá, porque lá o pastor só prega, diz e oferta, prosperidade, vai para casa, não, Deus vai te abençoar a vida. Mas Deus não quer só diz e oferta, não. Deus quer tudo que a pessoa tem na vida: reverência, amor, fidelidade, trabalho. Deus quer tudo, obediência. Deus quer uma igreja fiel, aleluia. Então por isso, no 12, então Amazia disse a Amós: vai-te ao vidente e foge para a terra de Judá, e ali come teu pão e ali profetiza. Quer dizer, vai embora, profeta. Vai pregar para o rei, não. Vai pregar para o rei. Vai comer seu pãozinho lá, e vai catar e vai pregar de novo. Quer dizer, tirar o profeta de onde Deus queria falar. Versículo 13. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará, porque é o santuário do rei, é o templo do rei. Você prestou atenção? Eles tinham uma igreja, tinham um altar no deserto, mas tudo que o sacerdote fazia, ou os desviados faziam, estava tudo no controle do rei. Quer dizer, aquela igreja, amém, de fachada. O homem pode ter duas mulheres, ele pode ser infiel, ele pode tal. Não tem problema, Deus não olha para isso. Você não vai ter problema com Deus, não te enganando. Não precisa se converter, não. Você vai na igreja quando é louvor, você vai lá na igreja quando é oferta, amém? É isso mesmo, não é mentira. Se o crente dá oferta, dá dízimo, mas não obedecer a fidelidade, ele perde salvação, irmão. Porque ele tem que ser fiel em tudo. E certamente, então ele foi lá para profetizar para o rei Betel, porque a igreja estava com um pico subordinado. Então as pessoas hoje não querem ouvir isso. E o que nós temos que ouvir é isso. Porque senão a gente vai ficando com aqueles crentes, irmão, enganado a vida inteira dentro da casa de Deus. Aí Jesus vem buscar sua igreja, e aí quem é fiel sobe, e quem não é fica. Tem até um vídeo que eu mostrei aqui do arrebatamento da igreja. Muitos ficaram procurando. Cadê o fulano? Cadê o mercado? Só sumindo gente na igreja arrebatada. E eles ficaram no arrebatamento. Mas não é na igreja. Por que não subiram e outros ficaram? Porque o próprio Deus avisou.
Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, aleluia, ele profetiza em meu nome e cura, vai entrar no gozo do meu Pai. Então hoje não, todo mundo vai entrar no gozo de Jesus. Por exemplo, a pessoa faz um pastor de palhaço a vida inteira, faz fofoca na igreja, é infiel, essas coisas, mas vai morar no céu. Porque o pastor às vezes é um pastor de uma congregação de 20 pessoas, e aí fala que a congregação não é de Deus, só tem 20. Mas é melhor que tenha 20, irmão. Mas 20 que em Betel não faz um templo de Deus como Jorão fez. Porque era uma igreja de fachada, irmão. Eu já orei por pessoas, já vai eu de novo falar. Tem gente que fala que eu falo da vida dos outros aqui. Mas eu não falo da vida em nome de ninguém. Eu estou falando de coisas, experiências que eu vi aqui. Uma mulher que veio de uma igreja, começou a orar, ela começou a cheirar cocô, sabe, um cheiro ruim, era um demônio, e o rapaz que estava com ela, uma mão de mão, todo charatão, assim, cabelo pai e tal, ela toda bem arrumada, era amante dentro da igreja. Ela era casada e eles cultuavam dentro de uma igreja enorme, como empresários, daqueles carrão, mas eram 2 adúlteros. E quando eu pus a mão, começou a cheirar cocô. Vieram por caseiros, quando começou a pregar, começou a entrar na palavra e tal, o que aconteceu? Então está cheio isso aí, tem muitos altares de Betel, como está em Jorão, que está desse jeito aí, meu irmão. E aí, aqui estão querendo fazer isso. Ou qualquer outra igreja, estão querendo montar um altar de Deus, de casa de oração, de casa de fidelidade, casa onde o Jacó tem salvação, porque aleluia, oraram, porque Jesus intercedeu por ele, a igreja bota de joelho por ele, aí Jacó entra dentro da igreja com uma oportunidade, e vem dele aceitar e viver a palavra de Deus, não, ele quer viver dentro da igreja desviado, e aí atrapalha por quê? Porque o desviado, ele não vai aceitar algumas coisas. Por exemplo, não, o pastor não manda em mim. O pastor não é meu pai. Mas ele comete um erro. Porque o pastor, ele é o pai espiritual, sim. A não ser que for um pastor muito desleixado, que não demonstra que tem conhecimento de Bíblia. Aí você não deve ouvir mesmo, porque senão ele leva você mais para o buraco. Mas se é um pastor que conhece a Bíblia, que ora, que está mostrando para você onde está escrito, você tem que acatar. Porque a palavra não é ele, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite é no versículo 12, no 13. Mas em Betel, que quer dizer o quê? Casa de Deus. Daqui por diante já não profetizará, porque é o santuário do rei. E o templo do reino. Ó, não era para ser a Betel casa de Deus? Não era para ser o templo de Deus, mas não, irmão, era comandado pelo homem. Então o Jorão comandava. Se viesse alguém falar alguma coisa sobre pecado, ou alguma coisa sobre infidelidade a Deus, sobre idolatria, vai profetizar em outro lugar, porque você não profetiza. Porque a minha igreja, que você vai chegando, eu já aconteceu comigo, como profeta de Deus, eu sou profeta. Que eu vou chegando, eles vão caindo fora, irmão. Cheguei numa igreja e todo mundo fugindo, assim, tal. Eu falei, Senhor, será que eu sou um crente tão chato assim? Mas não era. Por quê? Porque um dia eu cheguei na casa de Deus e eles estavam brincando de bola. Fizeram um altar assim, sabe? De Deus. E o outro brincando de goleiro no altar de Deus, e o outro chutando a bola. Aonde foi consagrado a Deus no altar. No altar do lado, as baterias lá, caixa de som, e eles colocaram 2 coisas, e eu cheguei na igreja, os crentes brincando de campo de futebol dentro da igreja, meu irmão. E por causa eu falei, irmão, vocês não podem fazer isso, vocês têm que temer a Deus, aqui é a casa do Senhor, o pastor não está, deixou vocês aí no culto como jovem, e vocês fizeram um culto, não sei o que aconteceu, e vocês agora estão esgangalhando com a casa de Deus. Porque a Bíblia fala assim, guarda teu pé quando entrar na casa de Deus. Então hoje não tem tanta gente fazendo igreja para si mesmo. Chegaram em mim aqui já proporam, irmão. Vamos fazer uma igreja, eu tenho que encerrar. Vamos fazer uma igreja. E falaram para mim assim, dá muito dinheiro lá. Porque eu tenho um salão enorme, grande. Você vai para lá e você vê como dá. Eu quero tanto por cento, ele falou. Pode ser até meio. O importante é que tem que entrar bastante dinheiro.
E eu falei para ele, não, mas eu não tenho igreja, eu botei cadeira lá, ou estou num barraquinho que eu já aumentou aqui, por causa disso de dinheiro. Eu estou lá porque é altar de pregar a palavra, é altar de louvor, é altar de consertar, é altar de se arrepender. É um altar onde Jacó viu lá em Gênesis 28, 26, ele diz quão terrível este lugar é a casa de Deus e a porta do céu. E eis que vive um anjo descendo e anjo subindo. E ali fez voto com Deus. Então a gente está aqui hoje, irmão. Eu estou te falando, eu estou pregando duro, eu estou pregando exortação, estou pregando com soltar, irmão. Ah, mas a igreja do pastor Alexandre. Não, irmão. Amanhã depois, se Deus leva isso aqui, eu não nem vejo nada. E Deus já prepara outro, mas que a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, irmão. Aí eu faço na igreja o que eu quero. Você vê que eu pego dízimo, oferta, que eu recebo, graças a Deus. Você vê que eu fico preocupado, às vezes eu falo para minha esposa, a gente tem que fazer algumas coisas de comprar alimento. Mas a maioria das coisas que eu catei, irmãos, os irmãos sabem. Eu vendi cadeira para comprar coisas para não ficar pegando dinheiro dos irmãos. E às vezes o irmão traz dízimo aqui para mim e tal, isso aqui. Mas se eu não investir, se eu não crescer a obra, eu vou ter que dar conta a Deus, aleluia, irmão. Porque eu fiz a casa de Deus, lugar de ganhar minha vaquinha, para me tirar o meu. E aonde eu estou tendo muito problema, que você pega aquelas pessoas que dá dízimo, que dá oferta, e fala, não, mas eu sou dizimista fiel, eu dou tanto na igreja, se eu não dar, eu quero ver as portas vai fechar. E tem hora como pastor, a gente fica assim, não, mas eu tenho que tolerar, eu tenho que dar, só porque eles dão todo mês o dinheiro da empresa, mas eles não obedecem, eles são infiel, só arruma problema para mim, são bode, aleluia. E muitas vezes, aleluia, é o Jorão, aleluia, que está por aí, irmão. Os homens querem tomar conta das coisas, o qual Deus deve ser louvado, irmão. E muitas vezes as pessoas se apresentam, não é glorificando a Deus, mas glorificando a si mesmo. Ele diz, glória para mim, louvor para mim. E eu estou sofrendo, irmão. Por causa disso aí, irmãos. Por falar para vocês que Deus está de olho em nós, está de olho na igreja, e mais cedo ou mais tarde, aleluia, eles vão achar que é conspiração, vão achar que você querer falar o que Deus está mandando, tanto para Jacó, que Deus está dando uma chance, tanto para o sacerdote, mas dizendo para Jorão, aleluia, que não adianta ele querer tomar as coisas de Deus, tomar o lugar de Deus, ou querer ser, aleluia, as coisas de Deus e querer colocar a gente dentro, que uma hora Deus pega. Separei toda pessoa que foi empurrando Deus da casa dele, tirando ele. Você vê Apocalipse, abre lá rapidinho, é tempo de fechar. Apocalipse 3, acho que versículo, deixa eu ver. Apocalipse 3 deve ser que Jesus falou, isso que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, versículo 15, 16, 17 e 18 ali. Que Jesus falou que estava a ponto de vomitar. É isso mesmo, né? Apocalipse 3, deve ser 16, 17 e 18. Alguém acha aí? Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Tem um lugar escrito aí? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e estarei com ele. Um pouco antes ele manda comprar ouro refinado, ouro consagrado, coisa pura para ele. Quer dizer, honestidade na igreja. Não é isso que está escrito aí, acharam? No Apocalipse 3, versículo 18 ali. Deixa eu voltar a achar aqui rapidinho. Que até o irmão conseguir achar ali. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Aonde está dizendo que é a igreja, irmão? Antes ele estava dizendo, você diz que é rico. Você diz que tem tudo. Você diz que nada falta. É Laodiceia nessa igreja. E ele diz o quê? Mas você é nu miserável. Compra ouro refinado, quer dizer, as coisas provadas por mim. E aí outra coisa, tem igreja que prospera, eles fazem aquele negócio, vamos fazer isso, vão investir tanto e vamos comer tanto e vamos cada um tem, já compra seu carro novo, faz isso. Tem igreja que faz isso. Mas quando Deus levanta um profeta, quando ele começa a pregar naquele congresso, logo vamos tirar esse profeta. Quando é de Deus, não, deixa o profeta falar, né? E a igreja ouve, a igreja aplaude, a igreja se conversa. Tem aqueles que não saem falando. Nossa, aquele profeta falou tantas coisas. Na internet você vê muita gente falando, ouve o que esse profeta falou, né? Talvez você já ouviu isso aí.
E chama atenção, porque todo mundo quer saber o que aconteceu na igreja. Você parei que eles colocam uma mensagem assim: olha o que aconteceu nessa igreja. Primeiramente, o espírito maligno de treva já vai querendo rapidinho que aconteceu alguma coisa, para pegar um pedaço para espalhar para o outro, e aí você passa para frente, meu irmão. E muitas vezes conspirando contra quem? Os pregadores que pregou. Amém? Os Amós que mandou largar a mão de fazer a casa de Deus a sua casa. Porque se você prestar atenção ali, ele pregou, vamos voltar lá em Amós? Agora precisa achar Amós de novo. Você não vê que tem lugar, igreja, você não pode pregar essa palavra para eles. Porque lá ele já tem, ele já tem uma outra palavra, ele já tem um líder da igreja, como é a Testemunho de Jeová, outras igrejas. Vê se o pregador vai pregar essa palavra. Não vai. Porque se for lá, ele já tem o líder daquele altar, já tem quem fez tudo da forma do jeito que eles achou que era melhor, usando até a coisa da palavra. Então por isso, vai lá no salão do rei pregar. É isso que o rei tinha lá, ele tinha lá muitas coisas que não tinha nada a ver com Deus, e Deus já queria acabar com isso aí através das profecias. Mas só que todo profeta que vai aí tem que ter coragem, não? Porque os sacerdotes só correndo lá, acendeu a chama para ele, falou: não deixa pregar aí, vai pregar lá fora, prega em outro lugar, mas aqui você não prega. Agora vamos voltar no capítulo 7, versículo 14. Respondeu Amós e disse, não, vamos ler o 13, ó. Mas em Betel, quer dizer, na casa de Deus, daqui por diante já não profetizarás, quer dizer, na casa de Deus nunca mais se entra. Amém? Porque é santuário do rei. Está vendo? Não está falando que é de Deus. Está vendo? A igreja era do rei. E o templo do reino. Entendeu agora? Está falando que é de Deus, do reino. Que reino era. Agora, o que estava reinando lá? Por que o profeta não podia pregar o que Deus falou? Porque Deus foi contra tudo que estava sendo feito lá. E por isso existia a conspiração. Vamos no 15. No 14, né? Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boêmio e comedor de chicona. Mas o Senhor me tirou do após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu diz, não profetizarás contra Israel, e nem falará contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade de teus filhos, e tuas filhas cairão à espada. E a tua terra será repartida ao cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então não tinha jeito, porque a mensagem de Deus sempre foi essa: você aceita Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, serão apagados os seus pecados, então pelo sangue de Jesus Cristo virá o refrigério do Senhor e a presença de Deus. Então você percebe que hoje você não pode pregar, não. Se você pregar que o crente fiel, o crente descompromissado, o crente que não tem compromisso, um crente que está dentro da igreja de bobeira, vai sair no fim da história, aleluia, coroado, não vai, não. Jesus falou: aquele que vencer, receberá a coroa. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel até a morte, aleluia, darei, escreverei um novo nome e assentará no trono com meu Pai. Quem for fiel até a morte. Então hoje, irmão, ninguém está podendo pregar. Por quê? Você pregou que nem igrejas, que nem a gente assim no campo, igrejas tal, fica vazia, porque todo mundo da igreja acha que é demais, que não é assim, né, da forma. Aí quando acontecer, a família é destruída, os filhos das drogas, aí todo mundo desarrumado, uma bagunça, que nem tem gente que vem falar para mim que está uma bagunça a família, tá isso aqui e tal. Aí eu falo: mas quantos cultos você vem na igreja? Não, não posso por isso aqui. Eu oro em casa de vigília. Aí eu falei para a pessoa: vou fazer uma vigília, então eu convido a senhora. Você gosta de vigília? Nossa, eu estou com falta aqui de gente que vem fazer vigília. Amém? E aí? Ela já ficou: não, porque não sai da rua. Então quer dizer que não faz vigília nada. Porque é fácil falar, irmão. Não é fácil falar, estou orando. Todo mundo você fala: não, eu orei muito por fulano. Às vezes a pessoa ora tanto, mas você nem escuta a voz dele na igreja. Como é que está orando? Tem um irmão que fala, ora tanto na casa dele, quando ele chega aqui, você não escuta nem a unção de Deus dele, irmão. Porque quem ora bastante, ele quer pregar. Quem ora bastante quer buscar alma. Quem ora bastante tem temor. Quem ora bastante é compromissado. Quem ora bastante sabe que Deus quer a casa em ordem.
Agora, de repente, Deus pode colocar você como profeta. Ah, mas eu sou apenas um carreteiro. Ah, eu só apenas trabalho de Uber. Ah, eu sou apenas um aposentado. Ah, eu não sou ninguém, mas de repente é você mesmo, não é? E você sabe que não é muita coisa, mas não tem jeito de você negar, de ter ido falar o que Deus mandou. Por quê? Porque quando Deus escolhe o profeta, Ele dá uma unção no profeta, que o profeta recebe um choque. Você não vê Jeremias capítulo 1 que eu falei sobre isso? Jeremias não diga, eu não passo de uma criança, tudo que eu mandar tu irás. E diz que ele tocou na boca de Jeremias. Capítulo 1, você vai para você ver. E falou: Jeremias, não diga que eu passo de uma criança, tudo que eu mandar tu irás para destruir, para arruinares. Então tudo que nós estamos ouvindo hoje, irmão, é se você continua fiel, orando, continua vindo no culto, continua aprendendo, continua se dedicando. Não é para ter temor de Deus, é para você entender que Deus é desse jeito. Ele quer o melhor para nós, mas Ele quer o melhor de nós. O que Deus mandou pregar? Mandou pregar no Mateus 28, ide agora, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o poder foi me dado no céu. Estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando, preguem-se o povo, ensinando a guardar a minha palavra. E não você ficar guardando engano, mentira, desrespeito, infidelidade, não. Guarda a palavra. E quando você guarda a palavra, você guarda mandamento. E quando você guarda mandamento, você guarda ordenança. E quando você manda ordenança, você tem a vida como está na palavra de Deus. E aí Deus não precisa mandar profeta que ali vai ficar chamando você na casa para vir no culto. Ô desviado, eu orei essa noite por você, mas como você não foi, eu vim te buscar. Aleluia. Ah, eu vim aqui agora, porque eu sei que na sua casa aí agora você deixou de fazer, ir no culto, congregar, obedecer vossos pastores, para fazer rebelião, para fazer um grupinho, facção na sua casa. Porque muitas casas abriu aí, não é raro pregar nas casas e tal, mas muita gente rebelou contra as igrejas, para não obedecer doutrina, aí quer fazer do jeito dele e vai para casa. Porque se ele vir no lugar onde é o altar de Deus, vai ter o tempo certo que deve ser exaltado, vai ser o tempo que deve receber a unção. Ele vai ter que estar no lugar aonde Deus vai colocar ele no tempo certo. Agora você viu que Deus não faz exceção de pessoas. Você pode ser o que for na sua vida. Se Ele diz que vai ser profeta, vai ser profeta. Se Ele diz que vai, aleluia, te enviar, você vai agora, você sabe que o profeta vai, mas o profeta às vezes não vai ser bem aceito. Porque o profeta vai ter que falar o que Deus manda. E o que Deus manda é que a casa seja arrumada, que a casa esteja em ordem. Porque senão ele vai fazer uma bagunça, vai tratar com muita gente, e muita gente vai se dar mal no fim da sua carreira. Aqui mostra que toda a família da pessoa, do rei, estava em jogo. Não é, gente? Não foi o que nós vimos aí? Então vamos louvar o Senhor e vamos encerrar. Coloca aquele louvor para nós, sonho de Deus, irmão. Senão fica cansativo. Senão você fala: nossa, ai, vou nessa igreja, eu saio da minha casa para ouvir, eu quero ouvir só bênção na minha casa. Ai, eu quero ver, se você é fiel, é bênção na sua casa. Se você não é fiel na sua casa, a sua casa é no dia, aleluia, mais para frente, pode estar hoje o mar de rosa, mas amanhã a casa vai ficar desarrumada. Porque vai ficar sem busca, amém? Vai ficar sem direção, vai ficar uma casa que não importa o que está acontecendo, amém, irmão? Pode estar roubando o que for, os filhos podem estar fazendo o que quer, o marido pode ter sua amante, a mulher pode arrumar também um amante, e todo mundo pode viver aquela vida, e são crentes, são evangélicos, são da igreja tal, igreja B. Mas se você prestar atenção, eles têm um reino, mas não é o reino de Deus. Por isso que aquela igreja foi tomada para um reino, que era Jorão rei, e o sacerdote, mas não é Deus que reinava. E quando Deus quis falar com a igreja, falar o jeito que Ele queria, e tratar com a igreja o plano dele, aí o profeta foi barrado na porta. Aleluia, isso não entra, o profeta vai pregar no meio do mar, vai em qualquer outro lugar, aquele sonho de Deus, né? Vai profetizar em todo lugar, irmão. Sempre tem um que acha que você está conspirando. Sempre tem alguém que acha que você fala demais. Mas não é, porque Deus quer que a igreja entenda que Ele é o Senhor da igreja. Que gente que é crente que manda em si mesmo, se Deus não manda nele? Se quer que a gente faz o que quer, aleluia. Segue desse humilde da minha adoração. A casa de Deus é isso, você adorar, aleluia.
não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Faz uma aliança, aleluia. Fez aliança contigo diante do altar. Noiva, aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode negar. Enche meu coração com teu amor e amor. Pode provar tua fidelidade a ti, ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu, digo sim pro teu rei. Você viu que Jeroboão já tinha estabelecido a sua comprou dentro da casa de Deus. Ele falou, não, mas a casa é minha. Aí ele enviou o profeta, falou, isso aí vai ter que acabar. E Deus falou, vocês vão para o juízo, vocês vão ter um fim terrível, aleluia. Porque o homem, ele pensa que domina, que ele faz isso, mas até quando Deus não desce com juízo, aleluia. Se humilha da minha adoração. Diga para ele, não há outro. Não há outro, amém. Mas ninguém lembra que alguém está conspirando. Muitas vezes por você ser crente, falar a verdade, aleluia. Às vezes as pessoas nem recebem você na vida dele, na casa dele, no reinado dele, aleluia. Porque ele já fez a sua vida, aleluia. E às vezes ele vai já vir no profeta. Ele vai dizer que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que ser fiel, eu tenho que dar dízimo. Mas lá não precisa isso. Vamos reunir aqui. Não tem mais esse negócio de templo, de igreja. Templo somos nós, igreja somos nós. E tanta conversa nós estamos vendo aí de orão, de sacerdote. Mas o profeta está sendo, aleluia, enviado, aleluia. Coração do teu amor. Ele diz, eu não sou profeta. Deus me chamou no sincrônico, no lírio, aleluia. E dá diante, ainda que tu me peças para te entregar. Vamos orar a Deus nesta noite, para que Deus, aleluia, faça um fruto. Te darei, abro mão dos meus sonhos que a vida me deu. Digo sim pro, oh, aleluia. Oh Deus, estou querendo calar o profeta. Estou querendo tirar o profeta da posição, Senhor, para não pregar mais a tua palavra, para não tirar a tua palavra, a tua vontade. Oh Senhor, aleluia. Mas o Senhor não vai querer a gente dar força, o teu mensageiro. Como diz Isaías 49, o Senhor me dá força. Porque o Senhor quer alcançar Jacó, quer alcançar Israel, quer alcançar Jerusalém, quer alcançar os gentios, aleluia. E muitos, ó Deus, ó Pai querido, estão deixando a vida que deveria levar. Aí vai fazer na sua casa uma casa de qualquer coisa, uma casa, meu Pai, de reunião de homens, mas sem doutrina, sem verdade, ó Deus. Aí nós estamos orando agora. Ah, Deus, pega esses obreiros que estão aqui nesta noite, na minha vida, aqueles que vão vir nesse altar, ó Pai. Ah, Pai querido, se alguém saiu falando, ah, Pai querido, alguém está querendo, Senhor. Ah, Pai querido, dizendo que eu estou conspirando. Ah, Pai querido, que eu não estou falando certo, que eu não estou, Senhor, anunciando a tua palavra como ela é. Ah, Deus, queima o coração nessa noite, porque no fim da história, ah, Pai, saberemos quem vai nascer o sol da justiça e quem não vai. Como o Senhor diz em Malaquia, naquele dia sabereis quem serve a Deus e quem não serve. Então nascerá o sol da justiça, para aquele que serve e aquele que não serve. De vitória que
nesta noite, se algum obreiro, se alguém desta igreja, o Jacó, Pai amado, que ia ser reprovado, ser consumido, Deus, nesta noite, Deus, passa o prumo, seja Deus de misericórdia, certamente haverá Isaac também, ó Pai, aí nós sabemos que Jeroboão, Pai, não leva a sério, Jeroboão não quer se arrepender, meu Deus, e nem tão pouco, meu Pai, quer estabelecer no seu coração a tua palavra e a tua ordenança, e se a sua igreja, e se a minha igreja, que o Senhor diz, ó Pai, são igrejas que homem governa, que homem faz o que quer dela, mas nessa noite eu oro a Ti, Senhor, abençoa, meu Pai querido, esse ministério evangelista, traz muita gente que quer ouvir a verdade, pessoas que vêm para a Tua casa e se arrependem, em nome de Jesus, e aqueles, ó Deus, que não se arrependem, continua falando, continua tratando, porque o Senhor é Deus, justo e verdadeiro. Abençoa nessa noite, leva nós em segurança nessa noite, e dá uma grande vitória, em nome de Jesus. E quem crê, aplaude o Senhor agora, em nome de Jesus, nessa noite, aleluia. Está entregue o recado para a sua igreja, aleluia. Ninguém vai parar, aleluia. O profeta de Deus, aleluia, ele foi enviado com a palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus, consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrado agora. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.